Eu sei que você pensa que é impossível ter resultados com day trade. Eu também pensava isso. Mas olha só os meus resultados em 2025 fazendo trade de Bitcoin. É exatamente isso que está aparecendo na tela para você. Mais de 700 operações fechadas no positivo, sem é exatamente isso, nenhum centavo perdido. Todas as operações que eu abri, eu fechei no positivo e encerrei no lucro. E eu te prometo que até o final desse vídeo você vai aprender a fazer uma renda mensal em Bitcoin de 1, 2, 3, 4, 5 mil reais por mês através do trade. Mas para que isso aconteça, eu lhe peço uma única coisa. Preste muita atenção nesse vídeo, não acelere, não veja no 2x, não pule para a próxima parte. Preste atenção, veja com calma, olhe para a tela do seu computador, olhe para a tela do seu celular e aprecie esse conteúdo de como você vai aprender a conseguir ter uma renda extra mensal em Bitcoin através de contratos futuros perpétuos. Lembrando que toda operação de trade envolve riscos, tenha autorresponsabilidade dos seus atos e esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. E a primeira coisa que você precisa entender é que sim, eu fracassei no trade tradicional. Em 2019, em 2020, eu tradei dólar, índice, ações, tudo que você possa imaginar e eu perdi muito dinheiro. E eu acreditei ao longo desses anos que era impossível fazer dinheiro com day trade. Até que eu conheci o Bitcoin e depois de muito tempo nessa caminhada, eu decidi colocar uma parte do meu capital em risco para realizar trades em Bitcoins em contratos futuros perpétuos. E sim, eu vi que era possível fazer uma renda mensal todos os meses, independente do valor que o Bitcoin está, com trades em Bitcoin. E o que eu vou te ensinar aqui não é nenhuma estratégia mirabolante de trade, nada de suporte, resistência, Fibonacci, análise gráfica, não é nada disso. Porque as únicas coisas que você precisa para ter sucesso no trade de Bitcoin são acreditar no ativo, ou seja, que independente do que aconteça no curto prazo, no longo prazo ele vai sempre se valorizar, ter margem para caso essa operação venha contra você e ter paciência para que quando essa operação venha contra você, você com calma e paciência espere que o ativo retorne para o preço maior do que você comprou no início. Então sim, se você não é maximalista de Bitcoin, não acredita que o ativo vai continuar se valorizando no futuro, que ele é a moeda perfeita e que é a solução para o sistema fiduciário, não adianta continuar nesse vídeo. Isso aqui é só para quem cumpre esses pré-requisitos. E se você ainda está na dúvida do porquê o Bitcoin é o dinheiro perfeito, dá uma olhada nesse vídeo que eu estou deixando no card, que eu dou a comparação do Bitcoin contra o ouro e por que o Bitcoin é o dinheiro perfeito segundo os conceitos aristotélicos. É exatamente por isso que 99% das pessoas perdem no trade convencional, porque elas não conhecem o ativo que elas estão operando e além disso elas não acreditam neles. Elas só querem se basear em uma análise gráfica fundamentalista ou então em algum ponto de suporte ou resistência, ou pior ainda, o que algum guru da internet está falando. Elas vão lá, abrem alguma operação, perdem dinheiro e no final são prejudicadas por isso. Porque quando você não acredita no ativo que está operando, se você realizar uma compra em um valor, por exemplo, e esse valor vir contra você, ou seja, se desvalorizar do ponto de compra, você simplesmente vai ficar com medo e vai encerrar aquela operação no prejuízo, porque pelo fato de você não acreditar naquele ativo no longo prazo, você não tem a plena convicção de que algum dia ele vai voltar para um preço superior do que aquele que você comprou. Porque quando você entende o Bitcoin, começa a acreditar no ativo, entende os conceitos reais de inflação, vê que a moeda fiduciária é uma porcaria, fica muito, mas muito simples de ganhar com trade de Bitcoin. Porque a única coisa que você precisa ter é margem para caso esse trade venha contra você e paciência para esperar que o ativo volte a um preço superior do que você comprou. E logicamente, com as estratégias certas, a gente consegue maximizar os lucros desse trade. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Vou começar a te explicar a estratégia e como ela funciona. Preste muita atenção nessa hora do vídeo. Por favor, pare tudo o que você está fazendo. Se você acelerou o vídeo, bote na velocidade 1x. Por favor, agora é a hora da estratégia. E a única coisa que você precisa fazer é deixar o like e se inscrever no canal, que eu quero chegar a 1000 inscritos antes do Natal. Mas vamos lá, se a estratégia é só comprar e esperar, o que é que isso se diferencia do buy and hold comum? Porque realmente o conceito é a mesma coisa, comprar e esperar. Só que no buy and hold comum, a única maneira de você ganhar é com a valorização do ativo. E quando a gente faz operações de trade com contratos futuros perpétuos, esse ganho é multiplicado. Então um exemplo na prática de como funcionaria. Por exemplo, se você tivesse $1000 e comprasse de Bitcoin, fazendo buy and hold comum, ao longo dos anos, a única maneira de você ganhar
com esse ativo seria na valorização dele. Ou seja, se você comprar $1.000 de Bitcoin hoje, a única maneira de você ganhar se você fizer um buy and hold é que esse valor do Bitcoin seja maior do que no dia que você comprou. E no trade começa da mesma maneira. Você tem $1.000, compra uma certa quantidade de Bitcoins e além de você ganhar com a valorização desse ativo, durante esse período de valorização, com os trades realizados, você vai aumentar a quantidade de Bitcoins que você tem. Então, além de você ganhar na valorização, você vai aumentar a quantidade de satoshis que você tem. Ou seja, você consegue ganhar de duas maneiras, tanto na quantidade de Bitcoins que você tem, quanto na valorização do seu ativo. E além disso, se você operar alavancado, você vai aumentar exponencialmente a quantidade dos seus ganhos. Mas lembrando, quando se opera alavancado, os riscos também são maiores. Agora vamos para a parte prática do vídeo. Eu vou abrir aqui a LN Markets, a plataforma que eu uso para operar, para fazer esses trades. Mas antes disso, se você está gostando do vídeo, se interessou e quer comprar Bitcoin com privacidade, o primeiro link na descrição vai lhe permitir comprar Bitcoin com privacidade, sem KYC e com segurança, pagando as menores taxas possíveis no mercado pela Spike to Spike. Agora vamos lá para as estratégias na prática. Vocês agora estão vendo a tela da LN Markets. Eu não vou ensinar aqui como mexe na LN, porque eu já tenho um vídeo sobre isso. Então, se você ainda não sabe mexer na LN Markets, eu indico a você assistir esse vídeo que eu estou deixando no card, que eu explico todos os botões, como criar conta e etc, tudo dentro dessa plataforma. Vamos lá para as estratégias de maximizar esses ganhos. A gente sabe que é só comprar e esperar, só que existem alguns pontos de entrada melhores do que outros. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, vocês estão vendo aqui no gráfico esse ponto de $124.000, que é um ponto de all-time high, ou seja, de topo histórico. Por que não é interessante comprar nessa região? E é simplesmente pelo fato de que topo histórico, normalmente, quando ele acontece, dias após isso, acontecem correções nesse preço. Ou seja, isso significa que você vai ficar por mais tempo preso nessas operações. A gente está vendo esse topo histórico que aconteceu aqui por volta do dia 15 de agosto. Se você tivesse aberto uma operação nesse dia, você passaria mais ou menos 1 mês e meio preso até que o Bitcoin voltasse ao preço dessa operação. Ou seja, você passou 1 mês e meio com esse capital travado. E isso não é interessante, porque nessas correções que acontecem, a gente consegue alocar mais capital em operações que vão dar ganhos mais rápidos. Ou seja, você vai ter mais capital para utilizar em regiões de preço mais baixas e mais interessantes de reabrir essas compras. A estratégia é realmente não abrir operações no topo histórico. E caso você venha a abrir, sempre com a mão mais pequena, ou seja, um valor menor do que a sua mão convencional, para que você não fique com tanto dinheiro preso caso essa correção venha a acontecer. Isso significa que você vai perder o dinheiro? Não, só significa que você vai ficar mais tempo preso na operação. E caso você abra uma operação em topo histórico e essa correção venha a acontecer, você precisa ter margem para aguentar essa variação do preço. Então você tem que ter margem para não ser liquidado. E até agora, a melhor estratégia que eu conheço para operar na LN Markets, para fazer trades de Bitcoin, são abrir múltiplas operações em várias regiões de preço. Ou seja, se o Bitcoin está a $120.000, por exemplo, ao invés de você esperar que ele dê uma recuada maior para 115 ou 110 mil, você simplesmente abre várias operações com a mão menor em várias regiões de preço. Por exemplo, se ele está a $120.000 agora, você, ao invés de abrir uma mão de $1.000 quando ele chegar em 115 mil, você vai abrir uma de $200 em 119 mil, 118 mil, 117 mil e assim por diante. Então você fraciona as suas entradas e também vai fracionar as suas saídas, para quando ele subir, ele ir fechando as suas operações e assim você consegue maximizar os seus ganhos. Você não precisa esperar ele dar uma recuada maior para abrir uma compra com um quantity maior, ou seja, com um valor de operação maior. Você simplesmente fraciona as suas entradas em múltiplas camadas do preço e também fraciona as suas saídas, para quando ele ir subindo, ele ir dando os lucros do seu trade. Então, dando uma olhada mais ou menos na prática de como é que funciona nessa calculadora aqui da LN. Se você abrisse uma operação de $500 no preço de 115 mil, quando o Bitcoin batesse $115.000 e o preço de saída fosse 120 mil, quando ele batesse no 115 mil, ele abriria a sua operação e aí, ao chegar nos 120 mil, ele fecharia, lhe dando um lucro de mais ou menos 18 mil satoshis, pagando mais ou menos 1.000 satoshis de taxa, ou seja, um lucro líquido de 17 mil satoshis. Só que ao invés de fazer isso, o que é que você pode fazer? Ao invés de abrir uma operação de $500, você pode abrir 5 operações de $100 em múltiplas regiões de preço, ou seja, uma de $100 no 119, uma no 118, uma no 117, para caso
caso você queira somente abrir uma no 115 e o Bitcoin não recuar para esse preço, você não fique chupando o dedo sem ganhar nenhuma porcentagem do trade dessa operação. Mas lembrando, você sempre precisa ter margem para aguentar caso essa operação venha contra você. E se você ainda não entende sobre isso, lembrando novamente, nesse vídeo que eu deixei no card eu explico sobre tudo isso dentro da plataforma da LN Markets. Além de como criar conta, eu explico também sobre essa parte de margem, de abrir as operações, encerrar, eu explico tudo sobre isso nesse vídeo. O vídeo de agora é simplesmente para mostrar as estratégias que eu uso para operar dentro da plataforma. E realmente não tem muito segredo, é simplesmente evitar abrir operações em preços de all time high. Você pode até abrir, mas com uma mão menor, mais fracionado. E quando esse preço dá uma recuada, você abre múltiplas operações em várias faixas de preço, para quando o Bitcoin subir novamente, você ir fechando com os seus respectivos lucros. Ah, Luiz, mas realmente não tem nenhum risco? Calma, eu não falei isso. Lembrando, operações de trade sempre tem risco. Existem dois principais riscos. O primeiro é risco de custódia, ou seja, quando você está operando na LN Markets, você envia os seus bitcoins para essa corretora, ou seja, simplesmente você não tem a custódia desses bitcoins. E lembrando, Bitcoin só é seu quando ele está armazenado na sua custódia dentro da sua carteira fria. E nesse vídeo que eu estou deixando no card para vocês, caso você ainda não saiba fazer uma carteira fria, eu lhe ensino em menos de 15 minutos. Então, o primeiro risco é risco de custódia. É caso a plataforma venha a quebrar ou então eles podem roubar o seu saldo. Mas lembrando, a LN Markets é uma plataforma extremamente confiável, só que absolutamente seguro, só aquilo que está dentro da sua custódia e se a sua custódia foi feita da maneira correta. E o segundo risco é o risco de queda de 50%. Nessas plataformas de alavancagem de contratos futuros perpétuos de Bitcoin, eles só aceitam que você tenha margem para aguentar uma queda de 50%. Então, caso o Bitcoin esteja a 120 mil dólares e você faça uma compra, caso ele volte para 60 mil dólares, aí sim não tem nem margem para você colocar mais nessa operação. Você simplesmente vai ser liquidado. Então o risco de queda de 50% existe, mas dá para se proteger com opções de Bitcoin, mas não é o intuito desse vídeo agora. Então saiba que existem dois riscos, risco de custódia e risco de 50%. E lembrando, esse vídeo não é recomendação de investimento, tenha autorresponsabilidade dos seus atos. Eu só estou lhe mostrando o que é possível fazer com trades de Bitcoin. Agora você tem as ferramentas necessárias para começar a ter uma renda com trades de Bitcoin. Mas lembrando, não faça isso se você não tem um conhecimento, pelo menos de autocustódia. Só mexa com operações de contratos futuros perpétuos se você entende o básico da autocustódia de Bitcoin e você faz a autocustódia dos seus ativos. Comece de baixo. Tem vídeo no canal explicando a como fazer a autocustódia, como criar uma carteira na Blue Wallet, como criar uma carteira com Tails. Eu tenho todos esses vídeos no canal. Eu vou estar deixando alguns aqui no card para vocês e alguns na tela final desse vídeo. Porque o segredo do sucesso em trade de Bitcoin é acreditar no ativo e ter margem para caso essa operação venha contra você. Se você ainda não aproveitou, lembrando, o primeiro link na descrição vai lhe permitir comprar Bitcoin sem KYC e com privacidade pela Spike to Spike utilizando o meu cupom. Então você me ajuda e além disso, compra Bitcoin com 20% de desconto nas taxas. E caso você tenha gostado do vídeo, se interessou no conteúdo da LN Markets e quer uma consultoria mais aprofundada, fala comigo no Telegram. Eu tenho a consultoria de operações alavancadas na LN Markets e além disso eu tenho a minha consultoria de autocustódia também. Então fala comigo se você tem interesse em alguma delas duas. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me ajuda demais. Eu quero chegar a 1000 inscritos antes do Natal. Lembrando, deixa um comentário sobre o que você achou do vídeo, deixa um comentário sobre os vídeos que você quer que eu traga por aqui. Isso é muito importante. Valeu, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Viva Cristo Rei, salve Maria, valeu e fui.